Eu faço a maior parte das minhas orações à noite e tem sido muito bom. Então, uma destas noites o Senhor instruiu-me para eu ensinar, ok? Então, nós começamos a falar a outra semana acerca do Espírito Santo, falamos sobre o batismo no Espírito Santo e hoje vamos falar sobre a importância de falar em línguas. Vamos orar. Querido Senhor, te dou graças pela Tua palavra, que é viva e eficaz e não volta para Ti vazia. Te agradeço, Senhor, pela Tua palavra, que é como Tu. E, Senhor Espírito Santo, Tu és o mestre, o professor, o autor desta palavra. Ilumina os olhos do nosso coração para entendermos o sentido da Tua palavra. Em nome de Jesus eu oro e todos dizem comigo amém. Abram a Bíblia em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. E versículo 16. Eu hoje estou a usar uma tradução diferente da Bíblia, é a famosa Bíblia King James, o Rei Tiago. Há um filme até que conta a história desta Bíblia, o Rei Tiago, um rei inglês, o King James. Queria fazer uma tradução da Bíblia e reuniu os mais sábios, reuniu os copistas, etc., para reunirem os textos mais fiéis ao original e para fazer a versão da Bíblia King James que tivesse disponível para todo o povo. E assim foi, amarrou uma corrente. Naquele tempo, levava até 6 meses para poderem escrever uma Bíblia, era tudo à mão. Amarrou uma corrente a ela e pôs lá numa catedral à disposição de toda a gente que quisesse ir ler. Porque até então diziam que a Bíblia era só para os clérigos. O povo não ia entender a Bíblia. E ele quis contrariar isso. É uma história muito interessante. Então, a Bíblia que eu estou a usar hoje é essa Bíblia, King James. Portanto, você vai encontrar algumas diferenças de palavras, mas o sentido, obviamente, é sempre o mesmo. Efésios 1,16 é uma oração que eu queria que nós orássemos hoje. Diz assim: não cesse de dar graças por vós, recordando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. A ver, nós precisamos disto. E ora ainda para que os olhos do vosso coração, o vosso espírito, sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que Ele vos fez e quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Até algumas palavras assim meias estrambólicas. Okay. Nós vamos orar isto. Digam assim comigo: Senhor Jesus, eu peço que em teu conhecimento me dês espírito de sabedoria e de revelação. Ora ainda, Senhor, para que os olhos do meu espírito sejam iluminados, para que eu saiba qual a esperança do chamado que tu me deste e quais as riquezas da glória da minha herança nos santos e qual a sobreexcelente grandeza do teu poder que repousa sobre mim. Peço em nome de Jesus. Vamos orar em línguas. Amém. E agora, Efésios 3,14, é outra oração que o apóstolo Paulo fez, que você pode orar também em sua casa, entendeu? Ora na primeira pessoa do singular. Versículo 14 diz, Efésios, peraí, eu pulei aqui, Efésios 3,14, Filipenses, diz: por este motivo, dobro o meu joelho diante do Pai, nós estamos sentados agora, e do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Oro para que, juntamente com as suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, que é no nosso espírito, com todo o poder por meio do Espírito Santo, e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, enraizados e fundados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desta fraternidade, né, do amor de Deus,
e assim entender o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Amém? Esta é a vontade de Deus. Então vamos orar, vamos pedir a Deus isto. O que é que vocês acham? Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu peço também que, segundo as tuas gloriosas riquezas, me fortaleças no meu espírito, pelo Espírito Santo. Que Cristo habita pela fé no meu coração e eu esteja enraizado e fundado em amor e compreenda com todos os santos a dimensão do amor de Jesus que excede todo o entendimento, para que eu seja cheio de toda a plenitude do Pai, em nome de Jesus. Amém. E veja também Colossenses capítulo 1, versículo 9. Podemos orar isto por nós também. Diz assim: por este motivo, nós também, desde o momento em que soubemos deste facto, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e discernimento espiritual. E tudo isso com o propósito de que possais viver do modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Amém? Então vamos orar isto por nós. Diga comigo: Senhor Jesus, eu oro agora e eu peço, enche-me do conhecimento pleno da tua vontade em toda a sabedoria e discernimento espiritual, com o propósito de eu viver como é digno do Senhor, agradar-te em tudo e frutificar em toda a boa obra e crescer em teu conhecimento. Amém. Glória a Deus. Diga: obrigado, Senhor, está a funcionar. Irmãos, você pode ler a Bíblia como se lê um livro qualquer e obter conhecimento como obtém lendo um livro qualquer. Há aí umas revistas até que dizem mesmo interessante ou muito interessante, ou revistas que falam, por exemplo, do cosmos, falam de descobertas científicas, arqueológicas, enfim. Você adquire conhecimento ao ler aquilo, certo? Quando você vai ler a revista e diz que o Sol é uma anã vermelha, ok? E que há estrelas 1 bilhão de vezes maior que o Sol, e vai descrevendo o nome das estrelas todas, que são maiores que o Sol, até chegar a essa grandona, você obtém conhecimento, isso é ótimo. Agora, a Bíblia não é uma revista muito interessante. A Bíblia é a palavra de Deus. Você pode ler e obter conhecimento. Sim, senhor, você sabe, Moisés libertou o povo e tal, o mar vermelho abriu-se e não sei o quê. Mas quando você tem revelação da palavra de Deus, não foi só o conhecimento intelectual que você adquiriu revelação que vem de dentro. E é isso que muda a nossa vida. É a revelação que você tem da palavra de Deus que, quando uma circunstância contrária surge na sua vida, é essa revelação da palavra que vai sustê-lo de pé, e não o conhecimento que você adquiriu. Porquê? Eu digo-lhe, a sua mente está no campo da sua alma. E quando uma circunstância adversa surge, o primeiro campo a ser visado é a sua alma. Emoções negativas levantam-se, o desânimo aparece, o medo bate à porta. Então tudo o que você tem na sua alma é abalado. Mas o que você tem no seu espírito, no seu coração, não pode ser abalado. Hoje estava a falar do testemunho do Leandro, quando ele teve 3 derrames cerebrais e depois de algum tempo ele acorda, não é? Lá no hospital. Ele não se lembrava de nada praticamente, mas lembrava-se da palavra de Deus, de versículos bíblicos. E a Diana até lhe perguntou, a esposa, não te lembras mais nada, mas lembras-te dos versículos bíblicos? E ele respondeu desta forma, é que a palavra não está aqui, a palavra está aqui, no Espírito. Então o que é que prevaleceu? Não era o conhecimento intelectual que ele tinha, porque não se lembrava de nada, mas o que ficou
Era a revelação que ele teve da palavra de Deus. A palavra de Deus é espiritual. Jesus disse, a palavra que eu vos falo são espírito e vida. Não é? Aleluia. Abram a vossa Bíblia em 1 de Coríntios, capítulo 12. E eu quero ensinar sobre isto e a título preventivo, para algumas ideias erradas que povoam por aí. 1 de Coríntios 12. Para já quero dizer-lhes uma coisa. Às vezes as pessoas dizem, pastor, orar em línguas na igreja, mas vem uma pessoa nova e diz que todos estamos loucos. Sim, isso é verdade. E a palavra de Deus diz isso, mas não no sentido de orar, a igreja orar em línguas, ok? Nós vamos ver isso hoje. Mas a verdade é que o Espírito Santo manifestou-se no dia de Pentecostes em toda a Jerusalém. Por assim dizer, toda a Jerusalém ouviu aquela voz daqueles homens, no mínimo eram uns 120, que oravam em línguas. E diz que até havia alguns que gozavam, zombavam, diziam, eles estão mas é bêbados. Porque eles não oravam só em línguas. Para dizer estão bêbados, eles deveriam, como às vezes você vê aqui algumas pessoas assim meias a cambalear e não sei o quê, entende? Bêbados do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não deixou de se manifestar, mesmo sabendo que haveriam pessoas que iriam blasfemar, iriam falar mal do que não entendiam. O Espírito Santo não deixou de se manifestar por causa disso. Sim ou não? Ok. 1 Coríntios 12, versículo 4, diz assim, eu vou ler nesta tradução, existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Continuamos até o versículo 11. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E também há diversas maneiras de atuação ou de ministrar, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito Santo, ok? Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, ao outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, ao outro pelo mesmo Espírito é outorgada a fé, ao outro pelo único Espírito dons de curar, ao outro poder para operar milagres, ao outro profecia, ao outro discernimento de espíritos, ao outro variedade de línguas e ainda ao outro interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito Santo, realiza todas essas ações e Ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme Ele deseja. Então, hoje nós vamos falar acerca de línguas, o dom de línguas. Há três coisas aqui interessantes. Ministérios, sim, dons e operações ou maneiras de ministrar. Três coisas, ministérios, dons, maneiras de operar ou ministrar. Os ministérios diz que é o Senhor que dá. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Efésios 4:11 diz que Ele deu uns, Ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro, está a falar de Jesus, e deu dons aos homens, são dons do ministério. Okay? É um dom porque é algo que Ele ofereceu àquela pessoa. Entendeu? Não é algo pelo qual a pessoa trabalhou, estudou, tirou um curso e agora é pastor. Agora é apóstolo, agora é profeta. Isso não existe. Entendeu? Isso não existe. É um dom. Ele decidiu assim, olha, vai ser profeta, vai ser apóstolo, vai ser pastor, vai ser mestre. E como é que a pessoa sabe que é o que é? Pelos frutos, pelo resultado, por aquilo que faz. Não precisa dizer, sou apóstolo. Como é que o senhor se chama? Apóstolo Clóvis. Não precisa de dizer, ok? Porque há muito aquela pompa dos títulos. O título não faz de si nada. Entendeu? Nem precisa dizer o que é. Quando as pessoas o ouvirem ministrar, a pessoa fica logo a saber em qual dos dons do ministério você se encaixa. Não precisa dizer mais nada. Entendeu? Amém? Ok. Então, há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. É Jesus que chama. É Jesus que chama.
Há uma coisa que me intriga, é que quando é para chamar pessoas da igreja para o serviço do ministério, para diáconos, assistentes, líderes do grupo familiar, louvor, etc, etc, há critérios a serem tomados em conta. Mas, ouça, de facto não existe uma lista de critérios que leva Jesus a escolher um em detrimento do outro. Porquê é que ele escolhe um para... Por exemplo, porquê é que ele escolheu David? Porquê é que ele escolhe um para ser apóstolo e escolhe outro para ser pastor? Escolhe outro para ser mestre? E escolhe outro para operar no dom de socorros e de governos, de administração? Qual é a lista? Qual é os critérios que ele escolhe? Ele não deu essa lista, está na mão dele e ele não disse a ninguém. Porquê é que ele escolhe pessoas com defeitos? Porque, de uma maneira geral, as pessoas ficam a pensar, não, é apóstolo, tem que ser perfeito. É profeta? Não, profeta não pode errar. É pastor? Tem que andar na linha, não pode falhar. Claro que ninguém anda aí de propósito a falhar e a cometer erros porque é isto ou é aquilo, então agora posso fazer o que eu quiser. Não é assim de facto. Mas eu ainda não consegui saber qual é o critério que Jesus escolhe para chamar um e não chamar o outro. Diz até, obviamente, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, revela um pouco sobre este assunto. Diz que Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Depois você pode checar, está lá. E é bom meditar nisto. Diz, Ele nos salvou, 2 Timóteo 9, Ele nos salvou e nos chamou a uma santa vocação. Está a falar de uma vocação, de um ministério. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes do tempo dos séculos. Ou seja, você e eu, porque assim, todos temos um ministério, amados. Não sacuda a água do capote. Nem diga, não, isto é para o pastor. Não, Você que está a olhar para mim, você tem um ministério que é tão espiritual quanto o meu. E alguns desses ministérios que Deus juntou aqui a nós, na verdade, apoiam o meu. E eu não poderia realizar o meu ministério eficazmente se não fosse com o apoio desses outros. Olha o ministério da música. É tão espiritual como o meu. Porquê? Ambos foram dados por Jesus. Olha os assistentes, os intercessores, todos, o vídeo, o som, grupos familiares, todos que colaboram. Você acha que isso existe porque é boa vontade das pessoas querer ajudar o pastor? Oh, não, calma. Isso é um ministério e você precisa perceber isso e levar isso muito a sério. É um ministério como é o meu, é tão espiritual quanto o meu. Repito, porque quer a música, liderar um grupo, estar no som ou no vídeo, embora possam achar que é insignificante, foi dado por Jesus à igreja. Entendeu? Até há um livro que nós temos aí que é Ministérios de Socorros ou de Apoio. É muito bom esse livro. Leia o livro para compreender melhor isso. Então, era isso, não é? O que é que eu estava a dizer? Agora é que eu os apanhei. Então, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. É Jesus que chama as pessoas. É Jesus que escolhe a pessoa para ser o que Ele chamou para ser. E não tem a ver com o comportamento ou com as obras da pessoa. Não tem a ver com isso. Porque Paulo disse a Timóteo, não segundo as nossas obras. Ele não nos chamou a essa santa vocação por causa das nossas obras. Antigamente eu dizia assim, irmãos, eu comecei a limpar o estrado para o meu pastor pregar, punha o som, tudo ligadinho, passava o estrado a pano. Um dia fui à casa de banho, a casa de banho estava suja, eu comecei, se calhar há uns anos atrás vocês ouviram-me dizer isto, passei a lavar as casas de banho também na igreja e tal. Muitas vezes achei o jantar a meio porque eu tinha que chegar a horas à igreja e tal. Levava isso mesmo muito a sério, tudo isso é verdade. E eu dizia assim, eu estava errado, ok? E eu dizia assim, e por isso eu fui fiel no pouco, Deus me pôs no muito e me pôs no ministério, por eu
ter começado do zero e é mentira. Eu estava errado. Eu estava errado. Quando, lá está, tive revelação de 2 Timóteo 9, eu disse, meu Deus, como eu estava errado, afinal, antes de eu nascer, tu já me havias chamado para esta obra. E ainda não tinha feito nada, nem de bom nem de mau. O próprio apóstolo Paulo diz que aprova a Deus que desde o ventre da minha mãe me chamou para o ministério, para pregar o Evangelho. E ele só vem a converter-se, é homem adulto, e primeiro foi um assassino de muitos cristãos. Ok? Mas quando chegou o encontro dele com Jesus, não pôde resistir, e a partir dali, ele foi de Jesus. Aconteceu mesmo comigo, aos 15 anos, a partir dali eu fui de Jesus. Mas já tinha sido chamado para fazer o que eu faço. E vir a fazer o que eu tenho ainda para fazer, que não é o que eu estou a fazer agora, mesmo antes de eu ter nascido. Então, cada um de vocês aqui tem um ministério que Deus vos deu, um propósito. E você, ouça, você não tem um propósito para esta vida porque você nasceu. Você nasceu e deixa-te olhar para si e diz, olha, mais um que nasceu, olha, o que é que vamos dar a ele para fazer? Não sei, deixa lá ver como é que ele é. Quem são os pais dele? Sim. Eu acho, sei lá, eu acho que ele pode ser, ora, um dolitaca de livros, médico. Então, está a nascer outro, vem aqui outro, e agora? Esse tem cara de advogado, vai ser advogado. Não, esse tem pinta de pastor. Pastor, já que nasceu, dá-lhe alguma coisa para fazer. Isso não funciona assim, irmãos. A Bíblia diz que antes de você nascer, Deus já o tinha um propósito para a sua vida. E, preste bem atenção a isto, você nasceu por causa desse propósito. Nem me aguento com o vosso entusiasmo. Espera aí. Calma, não se entusiasme tanto que eu fico comovido. Poxa. Calma, irmãos. Vocês não têm motivos. Você entendeu? Não. Eu vou dizer outra vez. Quando eu percebi isto, lá está a revelação. Faça estas orações que fizemos no início. Quando eu percebi isto, eu pensei, não. Calma aí. A condenação foi embora. Eu não estou a imaginar eu cometer um erro e Deus Pai olhar e depois, e agora? Eu nunca pensei que Ele fosse fazer aquilo. E agora? Agora não sei, Pai, agora como é que vai ser? Eu tinha tantas coisas para Ele fazer. Olha, a gente às vezes surpreende-se. Nunca me passou pela cabeça que eu fizesse uma coisa dessa. Você acha que alguma vez Deus fica surpreendido? Não. Ele avaliou uma necessidade no mundo. Estabeleceu um propósito. E depois criou alguém para cumprir aquele propósito. E o propósito de Deus, da sua vida, é maior do que os erros que você possa cometer pelo caminho. Ele já esteve no futuro. Deus não está limitado no tempo. Ele já esteve no futuro e Ele disse, vai ser assim. Vai nascer alguém para fazer isto e aquilo. Só você desistindo e dizendo que não quer mais é que pode impedir. Aí nascerá outro alguém com esse propósito. Mas se você nunca disser que não, se você seguir adiante, não importa os erros que você possa cometer pelo caminho, você cumprirá o propósito de Deus para o qual você nasceu para cumprir. Veja, Deus viu a necessidade de haver luz na terra, sim, de criar um luminar que governasse o tempo e as estações. Deus criou então o Sol. Primeiro Deus viu a necessidade, estabeleceu um propósito, uma missão para esse astro cumprir e depois Deus criou. Quem é melhor do que o Sol
para ser sol. Ele tem o talento necessário para aquecer a terra. Ele tem o talento necessário para marcar o tempo e as estações. Sim ou não? Ele tem o potencial necessário para cumprir o propósito para o qual foi criado. Ai, você tenha calma, irmão. Você, calma. Tem que beber mais um bocadinho. O vosso entusiasmo transcende-me. Isto mostra-me o valor que você tem. A condenação não tem mais lugar na sua vida quando você compreende estas coisas. Você foi criado com um propósito sublime. Eu não sei como é que vai ser a minha vida. Confie em Deus, entregue-se nas mãos de Deus. Creia e diga: Senhor, eis-me aqui. Fui criado, havia um propósito, eu fui criado para cumprir esse propósito. Nada me pode separar do propósito para o qual eu fui criado. Eis-me aqui, Senhor, como é que vai ser? Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E Deus vai fazer. As coisas vão acontecer na sua vida. Você nasceu com um propósito para cumprir. Veja Jesus. Logo em Gênesis 3,15, Deus disse: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente e esta lhe ferirá o calcanhar. Ele está a fazer com Jesus o mesmo que fez com cada um de nós. Há uma necessidade de resgatar a humanidade. Então ele estabeleceu ali um propósito. Vai nascer um para fazer essa tarefa. E diz que vindo a plenitude dos tempos, quer dizer, vindo o tempo de Deus, o tempo de se cumprir isso, Jesus nasceu. Deus enviou o seu Filho ao mundo. E Jesus cumpriu o propósito para o qual nasceu. Sim ou não? Ele sabia para o que nasceu. E ele sabia que nada nem ninguém podia impedir isso. Por isso você compreende a ousadia de Jesus. Quando Herodes quer saber quem é esse Jesus de Nazaré, e uns diziam que era João Batista ressuscitado dos mortos, e foram ter com Jesus e disseram: olha, Herodes anda a fazer muitas perguntas a teu respeito. E ele disse: olha, e dizer a essa raposa que eu prego o Evangelho, não é chegada a minha hora, e que quando chegar a minha hora, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou, e tenho autoridade para a dar e autoridade para a tomar de volta, e este mandamento eu recebi do meu Pai. Que ousadia, que confiança! Herodes é só estalar os dedos e mandavam degolá-lo, prendê-lo e degolá-lo. E Jesus disse: comigo a música não toca desta maneira. Eu vim para cumprir um propósito e nada nem ninguém pode impedir desse propósito se cumprir. Ouça, você tem um propósito para cumprir nesta terra e você não pode morrer enquanto esse propósito não for cumprido, entendeu? O diabo não pode tirar-lhe a vida, as circunstâncias não podem impedir isso de acontecer. Recordo-me quando estávamos em Luanda, no meio da guerra, e entramos na Avenida dos Combatentes, ok? Eu ia de carro, fogo por todo lado, mortos na estrada, o fogo cruzado. E agora já não tinha como fugir, ok? Fugir é um alvo. Tem que agora, olha, ir para a frente. E eu olhei para aquele aparato todo e eu disse: estou pronto para ir. Disse mesmo, estou pronto para ir. Irmãos, diga-me lá, que preço tem isto? Esta confiança, esta segurança, você ver a morte à sua frente e dizer assim: estou pronto para ir. Calma, não se excite tanto, tenha calma. Poxa, se vocês hoje estão o máximo. Ixi, tem que calma, irmão, toma um xanaxezinho antes de vir para a reunião. Vocês hoje estão muito eufóricos. Mas eu disse assim: mas não vou, porque ainda não cumpri o propósito para o qual eu nasci. E passei pelo fogo, mas não fiquei no fogo. Já deu para perceber, não é só eu estou aqui. Não sou um espírito, tenho carne e osso. Ora, apalpai-me assim, moderadamente, apalpai-me. Está a ver? Essa segurança que você tem dentro de si. Eu nasci com um propósito. Nasci para cumprir um propósito que é mais velho do que eu.
Nasceu primeiro que eu. E Deus me confiou esse propósito. Nada nem ninguém o pode impedir de o realizar. Aleluia. Então não há lugar mais para a condenação na sua vida. Quando alguém zangado, ai, o profeta tal diz que tu vais para o inferno. Ah, é? Então, mas porquê agora? Ele tem a chave do inferno? Sabe que há gente assim? Só porque você não faz o que eles queriam ou não lhes dá o que eles queriam, eles amaldiçoam em nome de Jesus as pessoas e não sei o quê. Você não tem que ter medo de nada. Não, mano. Eu nasci com um propósito para cumprir. Foi Deus que me deu e nada nem ninguém pode impedir de o realizar. Viverei para o cumprir. Diga comigo, viverei e não morrerei e anunciarei as maravilhas do Senhor. Ok. Depois diz que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então os dons são ministrados, entregues pelo Espírito Santo. E diz que há diversidade de operações, maneiras de ministrar diferentes, mas diz que é Deus que opera tudo em todos. Veja, Atos 10, 38, diz que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, Deus em Jesus fazia as obras. Jesus mesmo deu testemunho disso. Jesus disse, as palavras que eu vos falo, não as falo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Certo? Então, há diferentes formas de ministrar, mas é Deus que opera tudo isso em todos que ministram dessa maneira. Entendeu? Sim? A própria Bíblia fala em Atos 19, diz que levavam lenços e aventais do apóstolo Paulo, ele cosia, fazia tendas, e na impossibilidade dele ir, levavam lenços e aventais dele aos enfermos e aos endemoniados, e diz que os enfermos eram curados e as pessoas eram libertas dos demónios. E diz assim, e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Quem é que fazia? Deus pelas mãos de Paulo. Por isso é que não é bíblico impor as mãos nos lenços. Ai, leva este lenço ungido. Não, isso não é bíblico. Entendeu? Não é bíblico. O apóstolo Paulo não fazia isso, a Bíblia não manda fazer isso. Entendeu? Era a roupa pessoal dele. Porquê? Eu explico isso. Veja, a unção de Deus habita no seu corpo, não é no seu espírito. A unção de Deus, a unção. O Espírito Santo foi-lhe dado no dia que você recebeu Jesus. Está no seu espírito. Ok? Diz que o Espírito Santo fala ao seu espírito. Mas a unção de Deus, ou seja, a presença de Deus em si, ou a presença do Espírito Santo em si para fazer alguma coisa, ok? Habita no seu corpo. Eu dou-vos um exemplo. Eliseu morreu. Não sabia, morreu. Está a olhar para mim com uma cara tão admirada. Já morreu mesmo, já foi há muito tempo. Eu sei que você não foi ao funeral dele, o que é indesculpável. Quando você chegar ao céu, ele vai querer saber porque é que você não foi ao funeral dele. Eu tenho desculpa, eu vou dizer, olha, não fui ao teu funeral porque tu também não foste ao meu. Mas pronto. E diz que, passado uns bons anos, sepultaram outro morto no mesmo túmulo de Eliseu. E quando a múmia deste último caiu em cima dos ossos de Eliseu, este último ressuscitou. E foi o último milagre feito por Eliseu. E ele já não estava ali, era só os ossos. Elias fez 7 milagres, Eliseu pediu a porção dobrada do Espírito Santo sobre ele, e Eliseu fez 14 milagres, e este foi o último. Então, a unção de Deus não estava no espírito de Eliseu, porque o espírito de Eliseu já ali não estava, correto? Então, a unção de Deus habita no corpo. Veja, a mulher tocou a orla do manto de Jesus. Foi a primeira, depois disto, muitas outras fizeram a mesma coisa. E eram curados os que lhe tocavam. Isto é só uma parte, hoje não é matéria, um dia vamos falar sobre a importância do corpo. Você sabe que o seu corpo é tão importante, nós valorizamos às vezes mais o espírito, orar e buscar a Deus, e buscar a Deus, e buscar a Deus, e desprezamos o corpo. Ouça, você só vai poder ministrar as coisas espirituais enquanto o seu corpo deixar. Percebeu?
Então cuide bem do seu corpo, porque se o seu corpo disser assim, não quero mais, não dá, então cuide bem do seu corpo também. Bem, agora, e é isso mesmo. Falando acerca do orar em línguas, quando o Espírito Santo veio, em Atos 2, diz todos, versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. As línguas é a evidência de estar cheio do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 14, 18, o apóstolo Paulo diz assim, eu falo mais em línguas do que vós todos. Alguns cristãos dizem, não, ele falava em línguas porque ele era um poliglota. Sim, ele falava hebraico, ele falava grego também, é verdade. Mas o contexto da conversa não é o falar línguas que foram estudadas. Ok? Ele está a falar de línguas estranhas, do dom de línguas. E ele diz, eu falo mais em línguas que vocês todos. Eu pergunto a vocês, não respondam. Esta pergunta é para você levar para casa. Quantas horas você ora em línguas por dia? Ai, pastor, eu até gostava de orar mais, mas o que é que eu vou dizer? Eu não tenho vocabulário para estar a orar nem uma hora, nem meia hora, pastor. Ora em línguas, você pode estar a orar horas seguidas, ok? Porque as palavras é o Espírito Santo que ministra o seu espírito, certo? Amém? Agora, as línguas são para hoje. Há pessoas que pensam, não, as línguas já não é para hoje. Quando o último apóstolo morreu, isso acabou, portanto... Vou mais longe, essas línguas que oram é do diabo. Isso é muito mau. Isso é não discernir o corpo de Cristo. É porque a Bíblia diz que, havendo línguas, cessarão, não é? 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo, creio que é o 12, havendo línguas, cessarão. Sim, mas o mesmo versículo diz também, havendo ciência, desaparecerá. Então, não está a referir-se a este tempo. No céu, é quando isso se vai cumprir. No céu ninguém vai orar em línguas. No céu também, todo esse conhecimento vai desaparecer. Não é que seremos ignorantes, não. É que esse conhecimento é ultrapassado, não tem como. Diz que tudo será revelado. Que conheceremos conforme somos conhecidos também. Entendeu? É outra dimensão. Então as línguas é para hoje também. Agora, as línguas são para todos, porque alguns dizem assim, não, isto de orar em línguas é só para alguns iluminados. É só para alguns escolhidos. E até só devem orar em línguas quando sentem o Espírito Santo a mover-se. Isso não é verdade. Dos 9 dons do Espírito Santo, estão divididos em 3 partes. 3 dons são dons que chamamos de poder, 3 outros dons de inspiração e 3 outros dons de dicção. Então, os 3 dons de poder são dons que fazem alguma coisa, transformam alguma coisa, que é como os dons de curar, dom de milagres e dom de uma fé especial. Os outros 3 dons chamamos de revelação, revelam alguma coisa, que é a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. E os outros 3 dons, que é de dicção, dizem alguma coisa, que é línguas, interpretação de línguas e profecia. Ok? Tudo bem, Júlio? Aguenta firme aí, Júlio. Hoje foi um dia em cheio. Hein? Bem, destes 9 dons, dizia eu, o dom de línguas é o único, ouça bem, é o único de edificação pessoal. 1 Coríntios 14, versículo 2, diz que o que ora a língua estranha edifica-se a si mesmo. Mas diz o que profetiza, por exemplo, edifica a igreja. Todos os demais dons foram dados para edificar outros, para ministrar a outros, certo? Não a si mesmo. Mas o dom de línguas é o único que edifica a si próprio. Por isso, foi-lhe dado esse dom quando foi cheio do Espírito Santo. Entendeu? Para você usar. Se lhe foi dado, você pode usá-lo 24 horas por dia. Você pode começar a orar em línguas quando quer e parar quando quer. É como o carro que você tem na garagem. Você usa o carro quando quer e quando não quer. Você não precisa de um sentimento especial
para pegar no carro e sair. Ele está ali ao seu serviço. Use-o, é seu. Entendeu? Também seria ridículo ter o carro na garagem e nunca pegar no carro. Por que não pegas no carro? Suja os pneus. Não faz sentido. O dom de línguas é assim também, use. Ore em línguas, fale em línguas. Agora, abram a Bíblia, está aqui uma questão em 1 Coríntios 12. Podemos começar a ler a partir do versículo 27. Diz, ora, vós sois o corpo de Cristo e cada pessoa, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas. Abra aqui já um parênteses, olhe para mim. O facto de dizer primeiramente apóstolos não está a dizer que o ministério de apóstolo é o mais importante ou o maior de todos. É mentira. É vaidade. Aqueles que acham, normalmente só acha isso quem se assume como apóstolo, não é? Nós estamos no topo da cadeia alimentar, no topo da hierarquia, nós os apóstolos. Não, isso é vaidade e presunção humana. Quando diz primeiramente apóstolos, é porque de facto esse foi o primeiro ministério a surgir dentro da igreja, com os 12 apóstolos do Cordeiro. Os 12, quer dizer, os 11 mais Matias, que veio ocupar o lugar de Judas. Entendeu? Não é que seja o mais importante, mas é o que surgiu primeiro. Antes de haver profetas, antes de haver mestres, já havia os apóstolos do Cordeiro. Entendeu? Então, primeiramente, onde é que está? Estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, em seguida os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam diversas línguas. Olha agora, acaso são todos apóstolos? A resposta que se subentende aqui é não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Também não. Têm todos o dom de realizar milagres? Também não. Todos têm dons de curar? Não. Falam todos em línguas? Não. Todos as interpretam? Não. Então olhe para mim. Algumas pessoas agarram-se a este texto para dizer assim, está a ver? As línguas não é para todos. Mas temos que ler o que está aqui e não o que, às vezes, é um problema. Sempre que lhe ensinam alguma coisa, você deve analisar nas escrituras se é assim como aquela pessoa está a dizer. Porque agarram-se àquilo que os outros disseram, já vem de trás e tomam aquilo como uma verdade irrefutável. Não, foi assim que eu aprendi, é assim que é. Quem é que lhe disse que é assim que é? Vamos à Bíblia ver se é assim que é. Então está a falar de dons do ministério e está a falar de ministrar. Então, ele diz, são todos apóstolos? Não. Depois fala de dons do Espírito Santo. Têm todos o dom de milagres? Não. Depois diz assim, falam todos em línguas? Ok, não. O que é que ele está a falar? Olhe para mim. Ele está a falar de uma coisa muito simples. Assim como não ministram todos nos dons de curar, não ministram todos nos dons de milagres, não ministram todos como apóstolos, como profetas, também não ministram todos em línguas. Está a falar de ministrar. E logo a seguir ele diz, interpretam-na todos. Então ele está a falar de ministrar uma mensagem em línguas. Entendeu? Todos fazem isso? Não. E depois diz, interpretam-nas todos? Também não. Vocês já me ouviram, por exemplo, aqui, a mim e até a outras pessoas, dar uma mensagem em línguas que ninguém entendeu nada. Mas logo a seguir, ou a própria pessoa, ou outra pessoa, interpretar. Já aconteceu aqui há um tempo passado, a líder do louvor cantar em línguas. E foi-me dada a minha interpretação do que ela estava a cantar. Entendeu? Mas isso não é uma coisa que acontece que toda a gente a fazer. Assim como não são todos apóstolos, como não ministram todos nos dons de curar, etc. Está a falar de ministrar à igreja. Entendeu? É todo esse assunto que vem daí desde o capítulo 12, o capítulo 13, o capítulo 14 fala de ministrar à igreja. O capítulo 13 fala do propósito
em ministrar, deve ser o amor. O propósito de buscar e usar os dons deve ser o amor, ok? Agora estamos a falar nos dons de línguas. E também não faz sentido, pense comigo, veja, porque ele diz, primeiramente, ele está a falar de uma ordem, de uma sequência, à medida que os ministérios e os dons foram surgindo na igreja. Veja que o de línguas é o penúltimo. Falam todos línguas? Não. Interpretam-na todos? Não. Na verdade, o dom de línguas não foi o penúltimo a surgir na igreja, foi o primeiro. Então não está a falar desse sentido de que orar em línguas não é para toda a gente? No dia de Pentecostes, foi o primeiro dom do Espírito Santo a ser derramado sobre os apóstolos e os que ali estavam reunidos, foi o dom de línguas, foi ou não foi? Atos 2, 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eles não estavam a dar um recado em línguas, eles estavam a orar e a falar das grandezas de Deus. E foi para todos. E Pedro mesmo disse, arrependei-vos, disse para aquela multidão, sejam batizados para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos os que estiverem longe, a todos quantos, a todos quantos, a todos quantos Deus Nosso Senhor chamar. Então é para todos. Certo? Capite? Agora, é bíblico falar em línguas na igreja? Vamos ver, vamos para a palavra. 1 Coríntios 14, veja o versículo 19. Diz assim, no entanto, o versículo 18, eu já fiz referência a ele, dou graças a Deus porque eu falo em línguas mais do que vós todos. No entanto, na igreja, não é na vida pessoal, não é lá em casa, é na igreja, eu prefiro comunicar, está a falar de comunicação com os outros, com a igreja. 5 palavras compreensíveis a fim de orientar os meus semelhantes do que falar 10.000 palavras numa língua estranha. Claro, eu também. Já viu o que é começar aqui a pregar? Corra bacara siderekinai. Amém. Amém o quê? Você nem entendeu o que eu disse? Nem eu entendi o que eu disse. Não faz sentido, entendeu? É o que Paulo está a dizer. Mas se eu ministrar a vocês com palavras inteligíveis, compreensíveis, vocês têm edificação. Então é melhor, antes quero falar 5 palavras que tragam edificação, que vocês possam compreender, do que 10.000 em línguas que vocês não entenderam nada. Então não está a falar da oração coletiva, está a falar de ministrar à igreja, trazer edificação à igreja. Capite? Porque veja aí 14:1. Veja que o sentido é a edificação da igreja. Segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais, contudo, especialmente o dom de profecia. Porquê? Veja porquê. Porque quem se expressa em língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. De facto, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistérios. Entretanto, quem profetiza fala claramente para edificação, encorajamento, ânimo de todas as pessoas. Quem fala em língua estranha, a si mesmo se edifica, mas aquele que profetiza edifica a igreja. Estão a ver que está a falar de trazer edificação à igreja. O que fala línguas não edifica a igreja, edifica-se a si próprio. Por isso é o dom que Deus lhe deu. É o dom que vem com a evidência do batismo no Espírito Santo, para você usar logo para a edificação pessoal. Sim? Pronto. Agora, isto não invalida que nós oremos em línguas na igreja. É bíblico orar em línguas na igreja. Quer ver? Vou-lhe mostrar. Sempre na Bíblia, o orar em línguas ou falar em línguas é evidência de ser cheio no Espírito Santo. Assim foi em Atos 2, versículo 4. Em Atos 10, quando Pedro vai pregar a casa de Cornélio, um oficial romano, ele reuniu lá os amigos todos para ouvir o Evangelho. Diz que Pedro ainda não tinha terminado a pregação dele. Diz que o Espírito Santo veio sobre todos os que ouviam a palavra e todos começaram a orar em línguas. E a falar das grandezas de Deus.
Sim? Ora, Atos capítulo 4 diz que eles foram para a igreja. Quando Pedro e João foram açoitados depois de ter curado o paralítico, eles foram para a igreja. Foram para os seus. E contaram o que lhes haviam feito os principais dos judeus e os magistrados, e por terem sido dignos de ser açoitados pelo nome de Jesus. E diz que juntos levantaram a sua voz, estão a orar agora, ok? Levantaram a sua voz e disseram, porque bramaram a gente e os povos pensaram coisas vãs, Senhor, tu que disseste pela boca de Davi, teu servo, está a lembrar o Salmo, etc, etc, e diz, concede agora aos teus servos que sejam cheios da tua ousadia e que falem a tua palavra enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios em nome do teu santo filho Jesus. E diz, tendo eles dito isto, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Como é que eles sabem que todos foram cheios do Espírito Santo? Da mesma forma que eles souberam antes, na casa de Cornélio, que foram batizados no Espírito Santo. Porquê? Porque os ouviram falar línguas. Está-me a entender? Começaram todos a orar em línguas. E perceberam, uau, estamos cheios novamente como da primeira vez. Então, quando diz, o texto que nós lemos lá em 1 Coríntios 14, quando diz falam todas línguas, ou na igreja eu antes prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento do que 10.000 em línguas, não está a dizer para não orar em línguas na igreja, não tem nada a ver com isso, está a falar ministrar em línguas, entendeu a diferença? Agora é bíblico orar em línguas na igreja, e se a igreja nem sequer se resume a um espaço físico, então em Atos capítulo 2, quando aqueles 120 foram cheios do Espírito Santo, eles eram a única igreja que existia, eram os 120, a igreja são as pessoas. Entendeu? Agora, onde você ora em línguas não faz a mínima diferença. Se você ora em línguas num espaço reservado para cultuar, se ora em línguas no monte, se ora em línguas debaixo d'água, se ora em línguas onde você quiser, no espaço físico não tem nada a ver. Igrejas somos nós. Quando nos reunimos, podemos orar no Espírito, podemos orar em línguas, é bíblico. E até ministrar uns aos outros em línguas. Sim! Desde que haja interpretação. Se não houver o dom da interpretação operar ali em ninguém, então fique calado. Vai falar em línguas para quê? Ninguém vai entender nada. Amém? Orar em línguas é orar a vontade de Deus, porque é o Espírito Santo que dá as palavras. Em Romanos 8, 26, tome nota, Romanos 8, 26 diz, não sabemos o que havemos de pedir como convém. A gente sabe pedir. Não sabe é como convém. Entendeu? Desde meninos que a gente sabe. Dá, minha, quero. Não é? Queremos tudo. Quer um carrinho, quer as gomas, quer isto, quer aquilo. Quer tudo. Sim? Agora não é como convém. A gente não sabe é como... Diz os nossos pais, como é que se pede? Se faz favor. Vamos lembrar o Júnior uma vez acordou de madrugada e... Papá, e nada. Ele levanta-se, vem mesmo para a cama, já não tinha como disfarçar que estava a dormir. Papá, queitinha. Que é o biberão do leite, leitinha. Mas não sabia dizer leitinha, dizia eitinha. Papá, queitinha. Papá. E eu não. Papá, não estás a ouvir bem? Se faz favor, queitinha. Não resisti, tive que me levantar para lhe encher o biberão de leite. Ele pensou que estava a pedir mal. Então, diz, não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E veja, irmãos, aí precisamos de revelação da palavra de Deus. A gente já vai acabar. Precisamos de revelação da palavra de Deus. Porque alguns cristãos, eu vi isso acontecer lá no norte. Eles orar. Tem algumas pessoas, sabe, são assim aquelas que acham que são mais, não sei. Ia fazer assim e tal. O que? Credo, o que é aquilo? O que é aquilo? Está a interceder. E está naquela aflição toda. Está a interceder com gemidos inexprimíveis. Valha-me Deus. O povo parece falta de conhecimento, não é? Às vezes fazemos figuras tristes.
Está a interceder com os gemidos inexprimíveis. Ouça, os gemidos inexprimíveis que Romanos 8, 26 fala, o que é um gemido? É um som inexprimível, é inexplicável, você não tem como exprimir o que está a dizer. Está a falar da intercessão do Espírito Santo que dá as palavras por nosso meio. Quando oramos em línguas, quando intercedemos em línguas, estamos a interceder com gemidos inexprimíveis. E é um gemido, porque refere a um gemido. Ouça, você pode orar em línguas, meu Deus, de maneira diferente. Você ouve 10 pessoas orarem em línguas e nenhum diz as mesmas coisas. Certo? Então é isso que está a falar. Por isso e os intercessores não me apareçam em nenhuma reunião. Eu vou dizer, irmãos, fibras faz bem, ajuda nesse processo, ok? Vamos ficar de pé. Glória a Deus, glória a Deus. Então, irmãos, sexta-feira, olha uma coisa que tem que, porque essa é a vontade de Deus, e já não está na mão de Deus isso acontecer, está em vocês. A sexta-feira é a nossa reunião dos crentes, por assim dizer, ou seja, a palavra de Deus fala a respeito disso. O que fazeis quando vos reunis? Um tem profecia, outro tem língua, outro tem interpretação, outro tem doutrina. Faça-se tudo com ordem e para edificação. À sexta-feira, estas são as instruções de Jesus para nós. À sexta-feira, você tem que deixar de pensar que vem à igreja só para ouvir uma mensagem e para receber. Está a chegar a hora, já chegou a hora de você vir para edificar os outros também. Entendeu? E cada vez isso vai acontecer mais. Claro que eu tenho que policiar tudo, porque às vezes há coisas que são das emoções da pessoa, da cabeça da pessoa, e que não vai trazer edificação nenhuma, não é? Mesma coisa como, sei lá, bem, não quero dar exemplos, mas é isso, você tem que se preparar para isso, porque o Espírito Santo vai começar a ministrar a vocês coisas para você partilhar aqui à sexta-feira. Do género, o pastor estava a ler este versículo, irmãos, e queria partilhar esta palavra convosco, uma exortação, do género do que a Érica fez hoje. E que não é necessariamente para levantar uma oferta, mas para trazer edificação a todos os irmãos. E esse é o tipo de reunião que o Espírito Santo quer que tenhamos à sexta-feira. Amém? Então as reuniões vão começar a ser um bocadinho diferentes, mas nós vamos entrar no plano de Deus para nós à sexta-feira. E o propósito da reunião será esse. Aleluia. Glória a Deus. E eu estou seguro e confiante de que vai trazer edificação a todos, a toda a igreja. E a cada um em particular. E desenvolvimento na prática de ministrar, debaixo da orientação do Espírito Santo, etc. E que Deus vai derramar a presença de Deus sobre nós, o Espírito Santo se vai mover no nosso meio. Porque quando nós alinhamos a nossa prática com o plano de Deus, Deus opera, as coisas acontecem, as coisas funcionam. Amém? Glória a Deus. Diga comigo, Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, que é viva e eficaz. Te agradeço pelo ensino da tua palavra. A tua palavra, a explicação da tua palavra traz luz. Obrigado, Senhor. Vamos orar em línguas. Corre mandari pai teridi candaredi. Lacharikat mandorolo bakorodos mitarele riba kradi. Sari mi queridi andare l'arra le min caragonoira la pacandari lita codo noto coroloro bidam. Amém. Então, ouça. Como eu disse, orar em línguas é orar dentro da perfeita vontade de Deus. Quando você quer orar por uma situação e você desconhece os detalhes e os pormenores, então não sabe porque vai orar. Entendeu? Você pode pedir, mas se calhar nem está a pedir como convém para aquela situação. Você não conhece os detalhes. Mas você pode orar em línguas. Por exemplo, você tem um familiar que está mal. Você sabe que ele está mal. A pessoa não está bem. Mas como você não sabe a razão pela qual ela está mal, e mesmo se ela lhe fosse dizer, não lhe ia dizer tudo, especialmente se também tiver alguma parte ou uma culpa envolvida no assunto, só lhe conta uma parte. Entendeu? Então, quando você ora em línguas, você
o Espírito Santo diz que conhece os corações e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, intercede por nós, isto é, por nosso meio, por nosso intermédio. Então, orando em línguas, você está a fazer a oração perfeita pela situação que você desconhece. Entendeu? Então vamos orar em línguas. Corra bucariditicam, azberekinara da tora la ramacaredos, maharikai, taruna crole mindera, piacara mimbara la tora licarodos nataralaridiricam. Amém. Outra coisa, orar em línguas é uma expressão de fé. Porque como você não entende o que você está a dizer, você confia que o Espírito Santo lhe dá as palavras certas. Alguém perguntava, pastor, mas espera lá, então não diz que nós não sabemos? Sim, então se eu não sei, eu posso dizer assim, Senhor, eu oro agora para o irmão Joaquim, para esta situação da vida financeira dele. E quando vou orar em línguas, o Espírito Santo pode-me pôr a orar em línguas pela minha sogra. Não, irmão, Deus jamais faria isso. Quer dizer... Não, veja, se você está a orar por uma situação com o seu entendimento e agora vai orar em línguas por aquela situação, diz que o Espírito Santo ajuda a nossa fraqueza. Ele ajuda-nos. Ora, se eu estou a orar por aquele irmão, ele vai me ajudar a orar por aquele irmão. Não ajuda nada a orar pela sogra, a menos que seja a sogra que esteja a infernizá-lo. Entende o que eu quero dizer? Então, pela fé oramos no Espírito por aquela situação, confiando que o Espírito Santo nos está a ajudar e que nos dá as palavras certas para orar por aquela situação e não por outra qualquer. Amém? Então vamos orar em línguas. Morahakiri, Berazatara likara dinatakorolo romambokodos, mekatara larambakatiridis. Azarine meken mandara laharikat miandrolo bosokorovos. L'erriba cureticandar la macara di bindera, shmirik takodo notara la ramyan karogonai relirepita canderidis. Amém? Veja, irmãos, o Espírito Santo está a ministrar para nós aqui, ok? Se você ainda não percebeu, então já fica a saber. Orar em línguas também ajuda-nos a captar e a receber o plano de Deus para a nossa vida. Veja, o Espírito Santo foi enviado para nos guiar nesse plano, para nos conduzir a esse propósito. Então, quando oramos no Espírito, a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito. Enquanto você ora em línguas, o seu Espírito está em contacto com Deus, certo? E capta, recebe as instruções de Deus. Jesus disse, olha, o Espírito Santo há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Entendeu? Então, quando você quer saber a vontade de Deus para uma área qualquer da sua vida, Senhor, o que é que eu faço? Caso com a Angelina ou caso com a Manuela? O Espírito Santo vai dizer, já que não pode casar com as duas, não é? Você ora em línguas, o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Os negócios, Senhor, este negócio surgiu aparentemente, parece ser uma boa ideia. Mas o que é que tu dizes? Pode ser mau, você só sabe o que está à frente dos seus olhos, pode ser enganado. Mas se você orar no Espírito e esperar pelo testemunho interior, você nunca vai ser enganado. Aqui você vai ter uma paz, siga em frente, ou vai ter um aperto, desvie-se disso, não aceite isso. E tudo vem enquanto você ora no Espírito. Esta é a importância de orar em línguas. Vamos orar em línguas. Corra boqueridi niticanda charolumbar liataralacaredis. Lerra mi borocature lirimi kedemi andra la sambo rabi keredita lorolo macarodos. Yara la mi keredi nimma da hagandolo rola hakit mahalarikat pioro lorra la macaredim boro laras. Charolo coredi biti keredis. Amém. Pois, na verdade, está tudo assim muito calmo, mas vocês, eu estou a dizer isto para instrução, ok? Porque eu próprio também estou a ser instruído. Isto está a acontecer e que eu estou a ministrar a vocês, não isto que eu estou a dizer agora, mas o que vou dizer já a seguir, na verdade é a interpretação daquilo que eu próprio estou a orar este bocadinho, entendeu? Às vezes as pessoas pensam que para operar no dom de línguas, interpretação de línguas, tem que estar assim, irmão, aleluia, Não, isso é esterismo. Não tem nada a ver com a operação do Espírito Santo. Entendeu?
Amém? Ai, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar em línguas mais um pouco. Morelicanda, ralapara kitanda relicaredi charolos karati adirripando chacaridis. Mora la caradinendra la tacarados mondorolos tacarudis miqueredis. Amém. Quanto mais você puser a sua língua, o seu aparelho vocal, digamos assim, debaixo da influência do Espírito Santo, menos vontade você vai ter de falar coisas erradas ou coisas que não são, entendeu? Quanto mais você puser a sua língua a orar no Espírito, menos influência ela terá, não é ela propriamente, mas o seu cérebro, de falar o que não deve falar. Então, quanto mais tempo você passar a orar no Espírito, menos asneiras vão sair da boca. Entendeu? Amém? Às vezes a pessoa tem uma conversa tão carnal, é tão fácil avaliar a pessoa e dizer, olha, este é um tipo de pessoas que raramente deve orar em línguas. Se é um cristão e é batizado no Espírito Santo, raramente ora em línguas. E você pode ter certeza. Vai perguntar a essas pessoas, um caso ou outro sucedeu assim, a pessoa diz, não, eu só oro em línguas quando eu sinto o Espírito a mover-se. Mas esse é o problema. Que a pessoa já tem o Espírito Santo dentro dela, mas só acredita que o tem quando ele se move. Quando foi a última vez que ele se moveu? Quando eu fui batizado no Espírito Santo. Quando é que foi isso? Isto foi, já está petrificado, isso já foi há uns 500 anos. Não, isso não é correto. Esse tipo de atitude não é andar na fé, isso é andar pela vista, pelos sentimentos. Entendeu? O Espírito Santo está sempre dentro de si, sempre. A qualquer momento você pode orar no Espírito. É como 2 braços que você tem, não é? A qualquer momento você usa, é preciso, você usa. Certo? Não, eu não sinto. Alguém aqui já acordou de manhã e levou com o braço em cima, na cara? E quer levantar e ele não mexe, porque ficou assim para o alto e o sangue desceu todo. E você acorda e pum, e é pesado. Eu já levei com ele 2 vezes na cara assim. Acordei e pum, eu sou. E quero mexer, ele não sai, eu tenho que fazer assim. E pô-lo para baixo e começa aquele formigueiro. Já lhe aconteceu isso? Então eu não sinto o braço, mas ele está lá. E tá, eu sei que está, porque pum, me levei com ele na cara e vi logo que ele estava ali. Você não precisa sentir o Espírito Santo dentro de si para acreditar que ele está. A palavra diz que ele está, Jesus disse que ele está, então ele está. É desta confiança que nós precisamos ter consciência dela. Ele está, mas eu não sinto nada. Mas ele está, glória a Deus. E você começa a orar em línguas e confiando, ele está, nunca foi embora. Ele não vai embora quando você vai dormir. Não, ele está a dormir, agora vou descansar também um bocadinho. Anda aqui um bocado. Ele deu-me muito trabalho hoje. Não, e quando você acorda, ele já acordou, e veio o Espírito Santo lá outra vez. Isso não é assim, ele está consigo sempre. Jesus mesmo disse, para que fique convosco para sempre. Sempre é sempre, não é das tantas às tantas. Não, o Espírito Santo hoje não está aqui, então ele anda de turnos e hoje não é o turno dele. Não, nada disso. Diga, o Espírito Santo está em mim. E outra vez, o Espírito de Deus, Todo-Poderoso, habita dentro de mim. Aleluia. Vamos orar no Espírito. Corre, mãe da ricanda. Bora zurabetakanda rimaquedo, noratula candiris. Lerra faboroscas nostralara pacanderedis. Garalahali marobocovo. Ismara la raminquedo, notra la paqueda, mandara la harikna tondra, spendra la tacarim yandoro lobocovos. Agora, quando você ora no Espírito, a sua mente está à deriva, percebeu? Você pode orar em línguas e estar a pensar noutra coisa qualquer. Por quê? Não é a sua mente que fala, é o seu Espírito. Houve uma certa igreja nos Estados Unidos que quis desacreditar as línguas, dizendo que não é nenhum tipo de linguagem. Então puseram sensores no cérebro de um crente, cheio do Espírito Santo, e ele começou a falar inglês, e aparecia uma mancha lá num visor, não é, num scanner, da área do cérebro que estava em atividade, em mais atividade. Não é? E ele falava inglês e aparecia aquela mancha lá.
Depois começou a orar em línguas e desapareceu tudo. A conclusão que eles queriam chegar é: orar em línguas não é nenhum tipo de linguagem, porque o centro nervoso da fala no cérebro está inativo. Claro que está. Claro que está. Porquê? Porque é o que a Bíblia diz. O que ora em línguas estranhas não fala aos homens, o meu entendimento fica sem fruto, mas em espírito fala. É o espírito que está a falar, não é o entendimento. Então é muito comum você orar em línguas e a sua cabeça vai embora. E você tem que levar todo o entendimento cativo à obediência de Jesus. Não é estar a orar em línguas e a pensar na mini saia da vizinha do terceiro esquerdo. Entendeu? Dizer: ei, show! Pode me ver, show! Fora daqui, minha mente na caixote do lixo. E leva a sua mente a pensar na palavra ou a pensar no assunto pelo qual você está a orar. Sim? Amém. Vocês têm aí a vossa lista de oração? Olha, deixei a minha na outra Bíblia. Vamos orar em línguas. Corre bambara laricanda rimambocorodos. La carine mingendera ditara la paiara la bacaridi non mongorolo coredis. La rafavorescas nostra la staparidi ni sengere li candoros. Alla rina mambo colle rabita carremimbera lucara la ramambo robolori queredis. Emnara hageridi nikaye roloro mimba kakara la rapia papacushi quereli ribambere di candorodos. Pega na sua lista de oração e diga comigo: Senhor,